Olá, amigos do canal, bem-vindos! Mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Continuando aqui com o nosso curso de fundos imobiliários para iniciantes, começando agora a aula 7. Lembrando vocês que esse curso é inteiramente gratuito aqui no YouTube. Vai ter ele a fim de taxas simbólicas e quem quiser ser certificado, ele também vai estar completo lá no Hotmart, com a taxa simbólica, mas para quem quiser ter um certificado. Logo, até o 12ª aula, já vou estar colocando aqui no canal para vocês o link do Hotmart. Se alguém quiser contribuir com o canal, para que a gente continue dando informações de graça aí para todo mundo, tem um link de um Pix aí na descrição. Pode continuar fazendo essa contribuição aí para a gente. Muito obrigado a todos que já fizeram essa contribuição. Vamos falar hoje dos principais indicadores para FIIs do segmento de papéis. A gente já conversou na aula anterior sobre os indicadores que todos os fundos imobiliários têm, independente do segmento. Agora nós vamos trabalhar do tipo papéis, aqueles que investem em papéis. Como eu vou citar alguns ativos, eu tenho que lembrar vocês aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, o objetivo é meramente educacional. Eu quero que vocês aprendam a selecionar e escolher os seus fundos de investimentos imobiliários. Eu sou o Kiko Urano, criador do canal Dicionário do Investidor. Na aula anterior, nós vimos os principais indicadores para os fundos de investimentos imobiliários que servem para todo e qualquer fundo de investimento imobiliário. Patrimônio líquido, preço, valor patrimonial por cota, PVP, liquidez, dividendos yield e alavancagem. Nessa lista aqui você tem todas as aulas para você começar a acompanhar. Na aula de hoje eu quero aqueles indicadores que são específicos para fundos imobiliários de papel. Composição da carteira do fundo, os principais indexadores da carteira e os prêmios que os indexadores têm. São essenciais que a gente acompanhe esses indexadores em fundos imobiliários de papel para fazer a nossa seleção daquilo que a gente quer investir. Começar falando sobre o indexador composição da carteira. Um fundo de papel, quando a gente diz o termo composição da carteira, é porque ele tem uma carteira de investimentos. Essa carteira de investimento é composta de quê? Então a gente tem que olhar no fundo imobiliário no que ele investe. Sempre temos que dar essa olhada. Fundos de papéis podem estar investindo em FIIs e em CRIs. Normalmente, tem muito mais outros tipos de investimentos que são papéis que eles podem investir, mas normalmente são FIIs e CRIs. Para os FOFs, a gente olha, FOFs são fundos que investem em outros FIIs. Então são fundos que investem em FIIs, a gente olha a segmentação na composição da carteira dele. Como assim a segmentação? Por exemplo, a gente olha lá que ele investe tanto em lajes corporativas, tanto em logística, tanto em shopping center, tanto em outros fundos imobiliários de papéis. Isso aí é interessante a gente olhar isso e normalmente, isso não é uma regra, normalmente quanto mais segmentos ele tiver de investimentos, mais seguro ele é. Vocês imaginam se um shopping center se um FOF, um fundo de fundos, investisse só em ativos do tipo de shopping. Nesse período de 2020 e 2021, ele não teria gerado renda. Então, nesse caso, especificamente nesse caso, seria muito ruim não ter uma segmentação. Então, quanto mais segmentos tiver, melhor fica mais diversificado, fica menos propício a risco. É lógico, a pessoa, mas talvez, inclusive tem um FOF assim, que só investe em fundos imobiliários de papéis, e nesse período aí de pandemia ele pagou muito bem. Sim, verdade. A segmentação também é um pouco de sorte. Mas para você não estar, para o fundo que você investe não estar propício à sorte, é melhor que você tenha um pouco de cada segmento. Para fundos imobiliários de recebíveis, a segmentação, aonde ele investe, é interessante a gente dar uma olhada. Quanto mais segmentos ele tiver nas suas carteiras, originários dos seus CRIs, porque os fundos de recebíveis investem normalmente em CRIs. Então, CRIs que são para multipropriedade, CRIs que são para loteamento, CRIs que são para construção civil, CRIs que são para a área de shopping, CRIs que são para a área de lajes corporativas, CRIs que são do segmento de logística.
a gente olha o segmento dos devedores. E isso também ajuda a gente. Essa segmentação também é ótima para fundos de papéis de recebíveis imobiliários, fundos que investem em CRIs. Agora, quando a gente vai falar de indexadores do fundo, a gente quer saber quais são os indexadores que determinam o rendimento do fundo. Quando um fundo de CRI empresta, um fundo de recebíveis empresta dinheiro para alguém através do instrumento CRI, ele vai receber de volta esse financeiro com juros e correção monetária. Essa correção monetária normalmente é utilizada através de indexadores. Esses indexadores são o IPCA, mais comum, o IGPM e o CDI. Então, se você quer construir uma carteira que seja mais, te defenda mais da inflação, você vai procurar um fundo imobiliário de papel que seja indexado ao IPCA. Se você quer uma carteira que ganhe do CDI, que sempre fique em cima dos juros da Selic, em torno da Selic, você vai procurar uma carteira de um fundo imobiliário que busque mais o CDI, tá certo? E IGPM também é inflação, só que medida de uma maneira diferente. Então, IPCA e IGPM, para mim, eu considero os dois inflação. Prêmio dos indexadores, que é um outro indicador que a gente tem que olhar. Esse prêmio, ele indica aquilo a mais. Como assim a mais, Kiko? Gente, o CRI, o fundo emprestou dinheiro para um emissor de CRI. O CRI tem que pagar juros e correção monetária. A correção monetária são os indicadores que eu expliquei agora há pouco. Os juros que ele vai receber é o a mais, é um prêmio que ele paga. O prêmio a mais. Para ficar mais interessante você emprestar o dinheiro para esse CRI e não para aquele CRI, a questão do prêmio. Por exemplo, IPCA mais 6% ao ano ou CDI mais 5%. Esse mais 5 ou mais 6 são um prêmio além do indexador. É bom sempre dar uma olhadinha nisso. Vou dar aqui para vocês alguns exemplos de cada um desses indexadores. Um exemplo é o fundo IRDM11. IRDM11 é o fundo imobiliário de papéis que investe em FIIs e CRIs. A carteira dele, a composição da carteira dele é composta de 61% de CRIs, 32% de FIIs e o restante de outros tipos de investimentos lá. Mas sabendo isso aqui, eu já sei que ele tem uma carteira que é 1/3 mais ou menos CRI, 1/3 FIIs, 2/3 CRIs. A gente já fica sabendo disso na hora que a gente olha a composição da carteira. Então, com isso, a gente já sabe. Eu tenho que analisar bem os CRIs deles, além dos FIIs que ele investe. Outro exemplo desses indexadores, vamos olhar indexadores da carteira. O MXRF11, por exemplo, ele tem uma carteira hoje que é 61% indexada à inflação, IPCA, e 37% indexada ao CDI. Então, se eu quero uma carteira que tenha mais inflação ou menos CDI, ou que seja mais ou menos equilibrada entre os dois, talvez o MXRF11 encaixe no perfil de você como investidor. Mais um exemplo aqui, agora usando do prêmio, o HCTR11. HCTR11 tem CRIs indexados ao IPCA, tem CRIs indexados ao IGPM. Os indexados ao IPCA pagam a IPCA, que é a correção monetária, mais um prêmio de 10,5%. Esse 10,5%, por exemplo, se no ano o IPCA for 10, nesse ano ele vai pagar 10 mais 10,5, 20,5. Na verdade, ele vai receber do CRI 20,5%. Quanto ele vai pagar aí já é outra história. Cenas dos próximos capítulos. E o HCTR também tem um IGPM mais 11,6%, que ele recebe também dos CRIs que são indexados ao IGPM da carteira dele, que é uma proporção bem pequena, mas ele tem alguns CRIs aí. O IGPM está 16 mais 11, nós estamos falando 27% ao ano que o CRI está pagando para o HCTR. Onde a gente acha esses indicadores, essas informações que a gente pode acompanhar nos fundos imobiliários? Tem um documento que a maioria desses fundos não são obrigados a informar, mas a maioria desses fundos fazem todo mês, que é o relatório gerencial mensal.
Então a gente vai procurar naqueles sites que eu citei na aula anterior, pelo relatório gerencial de cada um dos FIIs que a gente quer procurar, quer ter a informação. Normalmente esses relatórios saem mês a mês, todo mês é divulgado. Pessoal, muito obrigado a todos. Essa é a aula sobre os indicadores de fundos imobiliários de papéis. Próxima aula, indicadores de fundos imobiliários de tijolos. Muito obrigado a todos. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.